Bebê Rena ou Baby Rena, sei lá, como você quiser chamar. Você achou bom? Você acha que é bom? Tá, Daimada, eu sou o Andy e eu assisti essa jossa toda num dia só. Pelo magnetismo do quanto que essa pessoa é burra, toma decisões estúpidas, se ferra de formas monumentais, você pensa, não vai ficar pior. Fica mais esquisito, fica mais tenso, fica mais bizarro a cada momento que passa. Você vê que é um conjunto da obra, é um cara que está constantemente tomando decisões erradas e fazendo merda. Ele foca muito nessa ideia de fazer bosta, assim. Ele é profissional nessa ideia. E assim, minha opinião pessoal, apesar de ter assistido tudo até o final, apesar de assistir tudo uma vez e me envolver demais nesse negócio, eu fiz isso com ódio. Porque eu via, assim, ok, é como falaram, as camadas são grandes e quando você tá de fora você consegue tratar o assunto de uma forma muito mais racional, muito mais fácil, etc e tal, blá blá blá, blá blá blá. Mas, cara, não é possível que uma pessoa dentro de condições tão doidas tenha decisões piores ainda. Ele acabou se tornando obcecado pela pessoa. E o pior é saber que é um caso real, é uma perseguição que o cara sofreu de verdade. E a pessoa ainda veio falar que vai processar a Netflix pelos danos morais irreversíveis à sua imagem. Sendo que se você stalkeou uma pessoa a ponto de ser condenada por isso, você você está estragando sua autoimagem. Eu não posso falar de conceitos cinematográficos, mas tem uma pessoa que pode. E essa pessoa é a escolhida Isabella Boscov. Ela que sempre fala dos filmes, ela que virou meme, que gerou discussões, mas que sempre está em nossos corações com seu jeito prático de falar sobre alguma peça cinematográfica. Minha opinião está fechada em assistir para ver o cara se ferrando até o final. Mas você nunca mais vai ler enviado do meu iPhone sem sentir calafrios. Vou sim. Não tô nem aí para isso, não. Usuários aí falando. A primeira coisa que eu senti foi pena. Pena do Donnie Aham. Dunn, que teve o sonho dele de estourar como comediante em Londres frustrado. E que comediante ruim. Sabe, eu me senti assistindo aquela cena do Coringa onde ele tenta começar a sua peça como comediante e começa a rir. Só que é uma pessoa com esse olhar esbugalhado, fixo, sério, tentando fazer uns bagulho absurdo. Que não tem graça nenhuma. É constrangedor. E seria mais constrangedor ainda vendo isso ao vivo. Olha a cara desse sujeito, mano. Ele tem uma carinha de psicopata. Ele tem aquela carinha de Léo Lins, só que sem o sorriso do Léo Lins. É só aquele olhar constante, vazio. E está trabalhando em um pub e morando na casa da mãe da ex-namorada. A pena é um O sentimento que já é extremamente bizarro. Você namorou uma pessoa, vocês terminaram. E vocês estavam vivendo na casa da mãe dessa pessoa. E você fica lá e a pessoa não. Me explica! paternalista e condescendente, como o próprio Donnie diz. Mas da mesma maneira que ele, eu tive mais pena ainda quando eu conheci a Marta. No momento em que ela entra no pub, aquela mulher obviamente maltratada pela vida, com fantasias de grandeza. Não tive pena dela. No momento nenhum. Porque uma coisa é você fazer algo com inocência, com ignorância, com a falta de conhecimento. Outra coisa é você decidir fazer essas coisas. E você ter um histórico dessas decisões. Então, se você fez isso várias vezes, se você fez isso com constância e você ainda decide fazer isso, não é falta de conhecimento, é burrice. Então, não tem tempo. Que não tem a menor correspondência na realidade e vai chorar no balcão sem ter dinheiro para comprar nem uma xícara de chá, que o Donnie, penalizado, oferece para ela de graça. E a partir daí eu assisti os 3 primeiros episódios de Bebê Rena, que está na Netflix, como quem vê um trem descarrilando. É uma coisa, ao mesmo tempo, terrível, mas da qual a gente não consegue desviar o olhar, porque ela é também fascinante. É. Você fica, meu Deus do céu, como é que isso?
que tá acontecendo? Como é que esse cara chegou nisso? E aí você vai vendo que também não era ignorância. Foi escolha. O assédio da Marta ao Donnie é uma coisa desesperadora. E a cada momento em que aquilo ia ficando pior e pior e pior, eu me perguntava, por que ele não dá um paradeiro nisso? Por que ele não consegue? Porque toda vez que ele se aproxima dela para dizer basta, é um tapa e um assopro. Ele, ao mesmo tempo, diz afaste-se e dá ali a deixa para que eles continuem abraçados um ao outro nessa espiral. É aquela ideia de não, para de me aplaudir. Não, não para não, não para não, vem. Não, para, eu tô ficando sem graça. Não, não para não, pelo amor de Deus. É isso. Essa constância, ele precisava ter esse problema ao lado dele porque era confortável ter um problema. Por quê? Por quê? Eu me perguntava. E daí vem o quarto episódio, no qual a gente desce ao inferno junto com o Donnie. Não se fala de outra coisa no momento que não seja bebê rena. Para onde eu me viro, para onde eu olho, tem uma matéria, tem um comentário, tem um artigo, tem um podcast. O tanto que essa mulher escreve errado dentro do negócio e fala que é advogada, não tá escrito. Aliás, está escrito na tela, enviado do iPhone. A respeito de bebê rena, e com toda a razão. O Richard Gadd interpreta aqui o Donnie Dunn como um alter ego dele, ligeiramente ficcionalizado, para retratar não só o assédio que ele sofreu da Marta, como o abuso que ele sofreu do Darian. O Richard Gadd, na verdade, está adaptando uma peça que ele já fez sobre essas duas coisas em formato de série agora. E a sensação que eu tenho que é o que dá dinheiro nem hoje. isso vai bastar para ele exorcizar tudo o que aconteceu com ele. Com ele e com a Marta, porque Não é questão de superar mais. Não é um trabalho de superação mais. É um trabalho de reforço. Ele talvez queira mostrar até onde ele foi e até onde as coisas foram para que ninguém faça as mesmas coisas que ele. Eu faria nesse sentido. que uma das coisas mais surpreendentes de Bebê Rena é o quanto essa pessoa perigosa, desequilibrada, marcada por transtornos mentais não tratados, que é a Marta, é objeto também de empatia, de compaixão, de compreensão por parte do Donnie. Acho que foi isso que mais me fascinou e me envolveu e me comoveu em Bebê Rena, o que eu achei mais triste e mais bonito. O quanto, pouco a pouco, a gente vai vendo que essa abertura que o Donnie dá para Marta é, na verdade, uma comunhão. O quanto o valor que ele dá a si mesmo É um foi consentimento. obliterado pelo assédio do Darian, quanto o ego dele se desestruturou e o quanto ele se reconhece na Marta. E o mais interessante, o quanto a Marta é capaz de entender o que está acontecendo com ele, mesmo sem ter a menor ideia de qual é a história de vida dele, porque ela também é uma pessoa marcada por essas coisas. Ela pode não saber o que ela está reconhecendo, mas ela está reconhecendo alguma coisa. Ela fala constantemente o que te machucou, quem te machucou, foi alguém te machucou, quem foi, e conta. Talvez se ele tivesse desabafado, ela ia ficar sabendo demais, mas se ele tivesse falado isso pra alguém, não exatamente pra ela, se ele tivesse tratado isso, ele não iria tão baixo as coisas. Eu não tenho dúvida que o Richard Gadd é um sujeito muito corajoso por expor em tanto detalhe, com tanta crueza, tudo o que se passou com ele e o que isso fez com ele. Mas eu fico pensando se parte dessa coragem, pelo menos, não nasce de uma necessidade meio desesperada de continuar a trabalhando algo que não passa. Esse é um outro aspecto que eu achei incrível em Bebê Rena. A maneira como certos comportamentos que a gente pode dar como normais, no limite do normal, na verdade são extremamente nefastos, por um lado, ou sintomáticos de algo muito grave, de outro lado. Eu acho muito interessante, por exemplo, que a mulher trans por quem o Donnie se apaixona, o que causa mais confusão ainda na cabeça dele, e que é interpretada pela Nava Mal, seja uma terapeuta. Muito boa, por sinal. É uma atriz boa. E dela eu senti pena, porque ela não tinha nada a ver com os negócios dele, velho. Ela sofreu muito por ele, com ele.
E ela não era o foco de nada. Ela não estava errada em nada. Ela amou ele tudo que tinha. Na série. Não sei se é na vida real também. E, Ah, no eu também entanto, não. ela mesma Não o vamos tempo todo descobrir. cobra do Donnie. Como você deixa isso acontecer? E também não importa, no fim das contas, né? A personagem e a pessoa estão ali e elas significam a mesma coisa, independente de quem for. Tem aquela hora em que a Marta ataca ela fisicamente com uma violência assustadora. E mesmo assim, ele vai à polícia e ele não consegue fazer a denúncia direito. Ele diz algo bem legal lá. Ele diz: por que é que eu estou denunciando uma pessoa que, obviamente, não está no controle do comportamento dela, uma pessoa que tem um problema sério de saúde mental, e não estou denunciando o Darian, que foi quem me colocou nessa situação. Quem eu acho que tem uma coragem imensa também é a Jessica Gunning, que interpreta a Marta. Não só ela é uma atriz fantástica Muito que boa transita mesmo. entre estados de Isso aí, espírito realmente. opostos em questão de segundos, como ela abraça essa personagem sem nenhum julgamento. Ela Ela mergulha foi longe. Viu? Ela foi longe pra caramba. nela, ela se põe inteira na personagem e em nenhum momento a gente sente que a Jessica Gunning está de qualquer maneira formulando uma opinião sobre a Marta, ela está só Uhum. sendo a Marta. E quando Sim. Donnie descobre qual o significado de bebê rena, que é como ela chama ele desde o primeiro dia, aí meu coração Essa partiu. foi. Essa Essa foi. é outra coisa que fica na série, o É. poder de um gesto de generosidade. É por causa desse gesto de generosidade que a Marta Essa entra aí na vida do foi Donnie com complicada. consequências catastróficas. Mas Mas ele alimentou muito isso. Ele foi muito longe para alimentar isso nela. Até que ela olhou assim: ok, você está brincando, eu estou brincando, vamos brincar. E aí ele falou: não. o que ela viu nele naquele momento, o bebê rena, calor, carinho, compreensão, segurança, paz, isso não tem preço. E da mesma maneira, aquela cena final em que ele se vê na mesma posição que ela no começo da série, uau, aquilo é de destroçar. E com tudo isso eu tô só. Pra mim, na verdade, é de morrer de raiva. Nossa senhora. O stalkeado se tornou stalkeador. Entendeu? Arranhando a superfície de bebê rena. Eu acho que tem tantas coisas ainda para eu formular e para eu entender sobre a série que certamente eu vou precisar ver ela mais de uma vez. Mas eu vou esperar um tempo, porque foi uma barra assistir. A minha referência é a Isabela Boscov, ela fala muito profundamente das coisas. Gente, se vocês gostam desses reviews, se gostam da propriedade dela de fala, busquem. Vou deixar na descrição também. Sempre marco todo mundo para poder acreditar. Mas para mim foi um teste de paciência, foi um ódio constante, porque eu vi ali muitas pessoas seguindo seus próprios ciclos constantes. Eu já vi isso acontecer demais, sabe? E eu tenho muita raiva disso. Não vou mentir para vocês. Eu tenho muito desgosto por assistir pessoas causando a si mesmas coisas tão absurdas. Pessoas que se machucam, fazem coisas a si mesmas que nada pra mim justifica. Mas eu espero que vocês possam dar uma chance a Baby Rena e criar suas próprias conclusões. Afinal, eu não quero influenciar ninguém a assistir ou não assistir. No fundo, eu quero dar a ideia pra vocês de que se vale a pena ou não. É chocante? É. Só que, cara, é muito desgastante. Eu veria de novo? Nunca. Mas você pode assistir e achar incrível. Pode achar inesquecível. Não sei. Então, dê uma chance e tire suas próprias conclusões. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Deixe a sua inscrição e seu gostei para poder ter mais reviews, para eu poder falar mais de mais séries. Se você quiser algum review de alguma série, deixa aí embaixo que eu vou maratonar ela para falar para tu. Um abraço, um beijo, um queijo e até a próxima.